Olá, sou o pastor Carlos Macord, estou aqui em São José dos Campos, é dia 29 de dezembro de 2021. Eu espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus. Espero que você esteja vendo Jesus, ouvindo Jesus, amando Jesus, para você poder repartir durante esse dia o amor de Cristo. Aqui em São José dos Campos é um dia nublado, tem passado aqui muitas tempestades de água caindo e vento e tudo mais, mas graças a Deus, mais um dia para a gente viver Jesus Cristo, repartir realmente o amor de Deus aqui neste mundo. Estamos em João capítulo 21 e estamos vendo nesses trechos o discipulado desses primeiros discípulos de Jesus. O livro inteiro do Evangelho segundo João é uma bênção para todos nós, porque podemos ler em cada versículo a experiência desse primeiro grupo de discípulos. Eu não estou falando somente dos 12, e eu estou falando desse grupo que ia eventualmente estar no dia de Pentecostes, aquele primeiro grupo que seria a primeira manifestação da igreja aqui no mundo. Então nós temos essa oportunidade, nessas palavras do apóstolo João, de ver como é que Jesus discipulou seus primeiros discípulos. E fica muito claro que o processo incluiu 4 coisas que eu acho muito importante a gente compreender, porque ele vai discipular a gente da mesma forma. E nós vamos discipular pessoas usando essa maneira que Jesus usou. Primeira coisa é, eles estavam vendo Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Nós, como seres humanos, temos essa capacidade de imaginar, de ver dentro de nós uma história que está acontecendo. E da mesma forma, através das Escrituras, através dos Evangelhos, através da pregação, a gente consegue enxergar onde nós estamos nessa história de Cristo que veio e habitou entre nós. Nós podemos nos ver na presença dele. A gente pode ver ele morrendo na cruz. Nós podemos ouvir a história do Evangelho e abraçar aquela história, vendo. Também podemos ouvir tudo que Jesus mandou. Está aqui nas Escrituras. Não podemos dizer, eu não sabia. Não, ele falou exatamente o que ele espera da gente. As suas palavras são mandamentos, porque a verdade é um mandamento. A verdade é a realidade. A verdade, você não pode debater com a verdade. Você tem que aprender a viver a verdade. E quando Jesus nos manda fazer alguma coisa, é porque é a pura verdade. É o melhor e único caminho que volta para o Pai. Ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus. Agora, amar é uma ação voluntária da nossa parte. É extremamente importante a gente entender que o discipulado é um convite. Não é uma obrigação forçada em cima de você ou em cima de mim. Não é por compulsão ou força. Por isso, Jesus, no trecho que a gente vai ler hoje de manhã de novo, ele pergunta 3 vezes para Pedro, você me ama? Porque cristianismo é uma entrega voluntária. E essa entrega voluntária é permanente e também diária. Isso é chamado em João 15, permanecer em Cristo. Deixa eu ler o trecho
Porque estamos chegando no fim do processo do discipulado desse primeiro grupo. E Jesus, pela terceira vez, após a ressurreição, ele se revela para uma parte desse grupo inicial dos discípulos, e ele especificamente tem um diálogo com Simão Pedro, aquele que negou Jesus. Depois de ter dito que ele não ia negar, ele negou Jesus. Então, Jesus está lidando com Pedro e ele está vendo Jesus, ouvindo Jesus. Aí vem a pergunta: você me ama voluntariamente? Essa é a pergunta do discipulado mesmo. Versículo 15 diz assim: depois de comerem, se lembra na praia que Jesus preparou comida para eles? Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Você lembra que ontem a gente falou que essa expressão mais do que estes literalmente está dizendo: você me ama antes de tudo, mais que você tem, tudo que existe. Você me ama voluntariamente antes de mãe, pai, família, propriedades, carreira. Você me ama voluntariamente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Isso é uma declaração voluntária do discípulo para o mestre. De Pedro para Jesus. Disse Jesus: tudo bem, então cuide dos meus cordeiros. Manifeste esse amor cuidando de quem eu amo. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Poxa, esse amor voluntário, ela é um assunto extremamente importante. Ele faz a pergunta duas vezes: você me ama voluntariamente? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então, pastorei as minhas ovelhas. Crio ambientes para as minhas ovelhas entrar e sair, achar pastagem, poder descansar. Crie ambientes que estão visando abençoar quem eu quero abençoar. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Puxa, 3 vezes ele dá oportunidade para Pedro levantar e sair. Ele não está segurando Pedro pela força. É importante a gente compreender o que está acontecendo aqui. Jesus não usa força para manter os seus discípulos como discípulos. Ele confia na qualidade do amor dele que vem do Pai. Ele confia que o amor é suficiente e a única maneira que o que a gente ia chamar de cristianismo pode funcionar. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de Pedro, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Quando ele fala isso, você sabe todas as coisas, ele está dizendo: Senhor, eu não sei. O Senhor sabe. O Senhor sabe. Então, o Senhor sabe que eu te amo. Aí você percebe a entrega total. A entrega total de Pedro. E os outros discípulos, ouvindo isso também, as perguntas eram feitas para eles também. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá
e levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Então ele lhe disse: siga-me, siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Esse era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Isso é o apóstolo João. Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Queridos irmãos, o que eu estou tentando comunicar é que na minha Bíblia, aqui na minha frente, tem uma parte escrita sobre esse trecho chamado Jesus restaura Pedro. Em inglês e português, a mesma coisa. Jesus restaura Pedro. Mas Jesus não estava restaurando Pedro. Ele estava completando a obra do discipulado na vida de Pedro. Porque restaurar, pelo menos, me dá a ideia que ele vai levar ele de volta para aquele momento antes da crucificação. Quando Jesus lavou seus pés e tudo isso. Não, eu acho errado isso. Eu quero que o irmão pense nisso. Ele está terminando o discipulado com essa turma, com a única pergunta que se importa. Você me ama voluntariamente? De verdade? Porque discipulado, ela vem para nós através da gente podendo ver Jesus, ouvir Jesus, mas chega uma hora que o vínculo do amor é o que faz o discipulado funcionar. Eu creio que tem muitos crentes no mundo hoje, como Pedro. Pessoas que não chegaram nesse momento de abandonar tudo ao redor deles e dentro deles e convidar Jesus a viver tudo que ele é, dentro e fora da gente. Você se lembra que logo depois vai chegar o dia de Pentecostes, mas se lembra que tinha 10 dias que a turma ficou, um grupo de discípulos, talvez até 120 pessoas, não sei quantas pessoas exatamente, mas aquele grupo que estava presente quando veio o Espírito Santo, que eles ficaram totalmente parados orando. Por quê? Porque estavam abrindo mão de dizer: nós seremos o cristianismo, nós seremos o poder de Cristo. Não, eles estavam aguardando a chegada do Espírito, que seria o sinal que eles todos estavam em união, entregando tudo juntos. E isso é o que a igreja deveria ser. Você ama Jesus voluntariamente? Você ama Jesus mais do que estes? Tudo. Não sou eu que está criando ou inventando essas perguntas. É Jesus perguntando para todos nós. Por isso está aqui nas Escrituras. É para todos nós. Você me ama? Manifeste isso cuidando dos meus cordeiros. Quem eu amo. Se você me ama, então também pastoreie as minhas ovelhas. Cuida das pessoas que eu amo, Jesus está dizendo. E abre mão de todas as suas ideias. Porque um dia, meu plano para você talvez seja que você pega mesmo tipo de cruz que eu peguei. E aí a gente diz: o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu amo o Senhor.
Me dê a graça e eu vou completar o que o Senhor quer para a minha vida. Eu não acho que era uma restauração do Pedro. Eu acho que foi a obra final de preparar Pedro para o dia de Pentecostes. E todo discípulo precisa responder a pergunta de Jesus: você me ama mais do que estes? Todos nós temos que amar Jesus mais do que qualquer outra coisa e qualquer outra pessoa, ou o discipulado não vai funcionar plenamente. É assim que eu entendo. Você tem um Espírito Santo, você pode ler o texto como eu acabei de ler e deixa o Espírito Santo dizer sim ou não. Mas para mim, essa ideia de amar voluntariamente é extremamente importante. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia.